Avaliar e julgar é a mesma coisa? Julgar no dicionário é sinônimo de avaliar, emitir opinião, formar um juízo, criticar, pensar sobre o assunto, decidir um caso, condenar ou absolver. No dicionário, julgar, avaliar, criticar, emitir opinião têm o mesmo peso, mas no dia a dia, os pesos se diferem. Julgar no dia a dia tem o sentido de condenar sem entender, sem conhecer o contexto e a história, sem compreender, usando apenas a aparência. Avaliar já é diferente, é observar, pesando os fatos, comparando os acontecimentos, medindo os detalhes. Esse vídeo vai trabalhar esses conceitos no dia a dia. Bem-vindos ao canal Trevo da Vida. Estamos o tempo todo julgando, avaliando e criticando as coisas, as situações e as pessoas. É um ato natural, automático, é um ato humano instintivo. Quando você olha para alguma coisa ou ouve alguma coisa, automaticamente você já pensa se aquilo é bom ou ruim, se gosta ou não gosta. Julgar tem dois lados, o positivo e o negativo. Pelo lado positivo, julgar tem o sentido de avaliar. Ajuda a tomar decisões, a ver os limites, a medir os riscos. Julgar tem o sentido de proteção, visto que ajuda a identificar perigos ou algo ou alguém que possa lhe fazer mal. Ajuda também a minimizar conflitos, visto que a pessoa evita o conflito ou uma situação conflitante. Ajuda nas escolhas e tomadas de decisões, pois ajuda a comparar opções e a distinguir o que é certo ou errado, distinguir o que é bom ou ruim. O lado positivo também é poder preparar o futuro, ver qual caminho tomar, verificar as possibilidades de erros e acertos, qual a melhor estratégia e o que deve ser feito se houver um obstáculo. O lado positivo é também quando podemos avaliar o fato ocorrido para poder tirar dele o que foi bom ou ruim, o que aconteceu de bom e o que deu errado. E isso é excelente, pois pode-se consertar o erro para não cometê-lo de novo, ou dar continuidade naquilo que deu certo. É conhecer o assunto, o fato ou a pessoa, buscar um histórico antes de ter uma opinião ou tomar uma decisão. Avaliar é importante para minimizar erros, apesar de que, mesmo com boas avaliações, erros podem ser cometidos. No canal Trevo da Vida, tem um vídeo que fala de erros, o que fazer se cometer um erro. O link está na descrição. Julgar, no sentido de avaliar, é buscar entender os fatos e agir com sabedoria. Nem tudo que vemos revela a verdade. Uma tarefa mal feita pode ser falta de orientação ou das ferramentas necessárias. Qual a atitude a ser tomada para que a tarefa seja bem feita? Avaliar os fatos reais, o problema principal, quem está envolvido nele, ver os riscos e a gravidade, ver qual a ação a seguir, os prós e contras de cada ação e escolher antes de agir. Isso é muito importante. Avaliar e julgar dentro do lado positivo é uma atitude muito válida. Tudo na vida é avaliado. Você avalia o mercado antes de abrir uma empresa ou aplicar um dinheiro, avalia o imóvel e a localização antes de comprar, avalia o currículo do candidato antes de contratar, avalia a qualidade da roupa antes de comprar. Tudo na vida é avaliado e normalmente quando a avaliação não ocorre ou é feita de forma errada, pode acabar em dissabores. Até nos relacionamentos é importante, pois se você tem uma crença, princípios e costumes e o outro é totalmente contrário, talvez esse relacionamento poderá gerar um conflito. Não quer dizer que fatalmente irá acontecer. Por isso essa avaliação é importante para saber se vale a pena investir no relacionamento ou não. Julgar pelo lado positivo, ou seja, avaliar, exige calma, equilíbrio, humildade, disposição para analisar os fatos antes de chegar a qualquer conclusão. É necessário reunir informações, refletir, ouvir outros pontos de vista, comparar. Na avaliação, é necessário agir com prudência e não
com impulsividade. Avaliar usando tudo isso é um ato de sabedoria, de maturidade que aprendemos nos conhecendo, conhecendo os fatos, os outros e praticando. Só uma pausa aqui. Inscreva-se no canal, clicando no inscrever-se aí embaixo. Essa é a única forma do YouTube levar esse vídeo a mais pessoas e tantas pessoas precisam desse vídeo. E não tem custo nenhum para você, mas ajuda o canal a crescer e a se manter ativo. Continuando, quando lidamos com pessoas, também julgamos e avaliamos. E isso também é um ato instintivo. Avaliar tem o lado positivo, como já falamos, e é necessário para a boa convivência. O problema não está na avaliação, no julgar, não está no compreender o certo do errado, mas em transformar o julgar, avaliar, em transformar essa compreensão em condenação. E aí vem o lado negativo do julgar. Nem tudo que vemos revela a real situação. Quando lidamos com pessoas e temos que avaliar uma pessoa, precisamos lembrar que nem sempre o que aparenta ser é. Um sorriso pode esconder uma tristeza, um silêncio pode esconder um histórico difícil, uma atitude pode ser consequência de coisas ruins que aconteceram e não conhecemos. Grande parte das pessoas escondem dores, tristezas, batalhas e às vezes até parecem ser fortes, mas o que vai no coração é muito diferente. Muitos estão tentando recomeçar após um erro cometido. E por isso é necessário conhecer toda a história. O lado negativo do julgar, da avaliação, da crítica, é quando ela se transforma em condenação. E pior, numa condenação sem conhecer toda a história, bastando uma frase, uma fotografia e alguns segundos para ter uma opinião definitiva sobre uma pessoa. Não podemos emitir uma sentença sem conhecer toda a verdade. Lembre-se, todo livro tem vários capítulos. Jesus nos ensinou a não julgar, a não olhar o erro do outro antes de olhar a si mesmo. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, está: não julgueis para não serdes julgados. E no versículo 2, com o critério que julgardes, sereis julgados. E no versículo 5, pois vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Jesus não estava proibindo o bom senso, mas alertando sobre a dureza do coração. Os ensinamentos de Jesus, de 2026 anos atrás, continuam atuais. Antes de olhar para o erro do outro, olhe para si mesmo. Todos nós temos limitações, falhas e momentos que precisamos da compreensão de alguém. Não significa aceitar tudo ou fechar os olhos para o que é errado. O que devemos evitar é transformar a avaliação em condenação. Julgar no sentido de condenar é colocar-se acima do outro, como se conhecemos toda a sua história, suas dores, suas lutas. Muitas vezes vemos apenas os erros, mas não enxergamos o cansaço, a tristeza ou as batalhas internas que levaram alguém a agir daquela forma. Ao condenar, fecha-se a estrada, mas ao avaliar com sabedoria, o caminho se abre e acontece a justiça e a misericórdia. É necessário sempre avaliar antes de chegar a uma conclusão, a uma sentença, a uma condenação. Pense, quantas vezes alguém já não tirou uma conclusão precipitada de você, sem conhecer a sua verdade, suas lutas, suas intenções? Então, por que fazer o mesmo com os outros? Muitas vezes também já fomos julgados injustamente e sabemos como isso dói. Diga aí nos comentários se você já sofreu com julgamentos injustos e com falta de compreensão. Muitas das vezes condenamos uma pessoa sem nem mesmo saber o que estamos condenando. Fazemos um comentário negativo sobre a atitude da pessoa, olhamos de forma esquisita, viramos a cara, somos rudes. Quantas vezes erramos sem nem mesmo saber o que estamos errando? Quantas vezes vamos pelo lado errado, pois não sabíamos qual era o lado certo? Então é preciso avaliar as nossas próprias atitudes antes de julgar e condenar o outro, pois o outro
passa também pelas mesmas coisas. Todos nós somos imperfeitos e todos nós precisamos de compreensão, de empatia, de compaixão, de misericórdia e de perdão. Aqui no canal tem um vídeo que fala de perdão. É interessante assistir, pois ajuda muito. O link também está na descrição. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um momento de reflexão e, se gostou, deixe um like. Quando julgamos menos e somos mais tolerantes e entendemos mais, criamos caminhos, conexão em vez de buracos. E talvez seja essa uma das maiores evoluções espirituais das pessoas, usar de compaixão em vez de condenação. Sei que é difícil, mas precisamos nos exercitar diariamente para mudar nossa consciência, nossa atitude e sermos mais humildes. Não é deixar de avaliar e de ter uma opinião, mas é olhar de forma mais mansa, menos dura. É uma forma de curar, de tapar feridas e não de aumentá-las. Que nossas palavras sejam fontes de paz, nossas atitudes reflitam bondade e nosso coração escolha compreender antes de condenar. O mundo precisa muito de paz, de compreensão e de boas atitudes. Que possamos desenvolver a sabedoria de avaliar e não julgar, desenvolver esse olhar sábio e ter um olhar que analise os fatos com equilíbrio, mas nunca perder a capacidade de compreender, respeitar e amar as pessoas. A verdadeira sabedoria não está em encontrar culpados, mas em compreender as causas, aprender as lições e tomar decisões melhores. Quando aprendermos a avaliar com serenidade, equilíbrio, bom senso e humildade, em vez de julgar condenando, evitaremos injustiças, protegeremos nosso coração e as precipitações e construiremos relacionamentos saudáveis. A bondade nunca será sinal de fraqueza. Pelo contrário, ela revela força, maturidade e sabedoria. Se usar o seu tempo em ser uma pessoa melhor, não encontrará tempo para condenar e criticar. Pratique o não condenar. O exercício é: 1. Pare, respire e pense. Conheça a história para poder julgar ou avaliar? 2. O que será que o outro está passando para ter essa atitude? 3. Lembre também de suas falhas. Você também é humano. 4. Use de empatia. 5. Conheça-se. 6. Use de perdão. No final, seremos todos lembrados, não pelos julgamentos que fizemos, mas pela compreensão e pelo bem que oferecemos ao próximo. Paz e bem a todos.